Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que nos acompanham pelas redes sociais. Mais um momento, não é, de agradecermos também, de pedirmos a Deus, não é, a espiritualidade amiga sempre que estejam conosco, para que todos esses momentos e essas tardes que nos reunimos seja aquela tarde, não é, de grande aprendizado, seja aquela tarde de grande encontro com Deus. E nesse momento, não é, a título de Exódio, eu estava pensando, vendo, não é, a palestra de hoje, bem interessante o tema, não é, e tudo é possível para Deus. E me lembrando até do estudo que nós fizemos, né, sobre o Evangelho, um pouco mais atrás, falando sobre a fé transporta montanhas, não é? E eu achei isso muito forte e marcante também. Daí eu pensei em trazer apenas um versículo, né, uma partezinha do Evangelho, só para a gente pensar um pouco a título de Exódio, não é? Considerando esse tema maravilhoso e bastante profundo que será explorado pelo nosso palestrante, José Neto, que é da casa, que é do Lar Maria Dolores. E aí, esse Evangelho é bem interessante, só contextualizando um pouquinho, é o Evangelho onde um pai bastante angustiado com o seu filho, que sofre com possessões, tenta ir ao encontro de Jesus, se encontra com os discípulos de Jesus, mas esses não conseguem tirar, expulsar esse demônio. E aí os discípulos encaminham esse Senhor, com o seu filho para Jesus, para que ele pudesse expulsar esses demônios. E aí é muito interessante porque Jesus começa já repreendendo, de certo modo, os seus discípulos, dado a ausência de fé. E aí um trecho bem marcante aqui do Evangelho, que aí utilizando como um exódio e que o nosso palestrante irá aprofundar bastante aí a partir desse tema, tudo é possível para Deus. E aí os discípulos, ao encaminhar esse Senhor que sofria com essa possessão do seu filho, Jesus o repreende de certo modo, dizendo: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Então, se eu estou convosco e mesmo assim a fé ainda não é o suficiente, se ainda não sou o suficiente para que vocês acreditem e possam expulsar um demônio, imagine se eu não estivesse, como que seria? Então, acreditar naquilo que está vendo, palpável, empiricamente, seria muito mais fácil, e mesmo assim ainda não era suficiente, dado essa conjuntura como eles apresentam e como Jesus apresenta. E aí depois os discípulos, lendo aqui o versículo, os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhes perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, Jesus chamando a atenção para os seus discípulos, dizendo: olha, se a fé de vocês fosse minimamente sentida, fosse minimamente experienciada, vocês seriam capazes de expulsar esses demônios, vocês seriam capazes de dizer: montanha, te transporta, te move dali para lá, porque a fé, ela faz isso. Mas a montanha de fato não é aquele espaço, não é aquela montanha, são aquelas dificuldades que ao longo da nossa vida nos deparamos e o tempo todo somos confrontados. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês a título de Exódio, inicialmente aí também. E agora gostaria de chamar nosso irmão Tarcísio, para fazer a oração. Boa tarde a todos. Agradecendo a presença de todos
principalmente os que estão vindo pela primeira vez, aos irmãos aí das redes sociais, e aos espíritos encarnados e encarnados aqui presentes. Te pedimos, Senhor, mestre amigo, muita paz, muita luz, iluminar o nosso irmão Zé Neto, que sempre traz seus temas que nos faz refletir bastante. E nosso amigo Sérgio Bando falou da fé que move montanhas, move tudo. Temos que ter fé, muita fé, esperança, que nada é tão ruim que dure para sempre. Te pedimos, Senhor, muita paz, muita luz, iluminar os irmãos que estão sofrendo, que estão passando por necessidade, os excluídos, os invisíveis. Enfim, Senhor, ilumina todos nós que estamos precisando da Tua luz. Tenhamos uma boa semana, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Assim seja. Então, nesse momento, com o título Tudo é Possível para Jesus, convidamos o nosso palestrante, que é da casa, José Neto. Boa tarde. Que a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça conosco, hoje e sempre. Desejo inicialmente a todos que nos acompanham presencialmente ou nas redes sociais um feliz ano novo, no final, em que pese hoje ser 2 de fevereiro, é a primeira vez, a segunda reunião da casa, nesse ano de 2025, sendo a primeira vez que aqui estamos do lado de cá do microfone. Então, que nós tenhamos um ano abençoado, com muito Jesus e muito Evangelho em nossas vidas. E o tema que nós vamos abordar na tarde de hoje, ele foi extraído de Mateus, o Evangelho de Mateus. Nós sabemos que a doutrina dos Espíritos, ela aborda os mesmos textos dos Evangelhos de Lucas, Marcos, Mateus e João. Então não há nada de diferente dos textos que são vistos por qualquer religião cristã. A diferença é a forma de abordar estes textos. Então foi tirado do capítulo 19, versículo 26 do Evangelho de Mateus, a passagem: E Jesus, fitando-os, disse: Para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Daí então o nosso título hoje ser Tudo é Possível para Deus. Então, primeiro, se é o capítulo 19, versículo 26, obviamente nós temos outros versículos antes e depois desse 26. Então, para a gente contextualizar e entender em que sentido Jesus disse isso, o que estava acontecendo quando Jesus disse isso, vamos ver essa passagem completa. Então, vocês lembram daquela passagem que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? É a mesma passagem, é o mesmo contexto que tem Tudo é Possível para Deus. Só lembrando que em outra oportunidade a gente já detalhou essa passagem aqui, mas só lembrando, em que contexto foi isso? Como foi que isso aqui aconteceu? Chegou um jovem muito rico até Jesus, disse o que era preciso e perguntou o que é preciso para ser salvo, o que é preciso para a felicidade eterna. Aí Jesus disse: segue os mandamentos. O que os mandamentos dizem? Aí ele fala lá: não matar, não roubar. Ele fala, os mandamentos. Aí Jesus diz: isso, segue isso e conseguirás. E ele disse: mas eu sigo e eu acho que ainda falta alguma coisa em mim. Jesus sabia, profundo conhecedor da alma humana, sabia o que passava no coração dele e sabia que ele era um jovem de muitas posses. Jesus disse: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aí ele não quis, ele foi embora. Aí Jesus vira para os discípulos, ele diz a célebre frase que eu disse agora, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E, fitando-os, ou seja, olhando para eles, Jesus disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então esse é o contexto da salvação, é o contexto de o que é preciso fazer para a gente ter esse futuro melhor, essa salvação, para a gente evoluir, para a gente conseguir coisas boas em nossas vidas. Esse foi o contexto dessa passagem. Pois bem, 2 textos de Emmanuel, intitulados Acalma-te e Embaraços, vão nos trazer uma interpretação prática, uma interpretação para o dia a dia dessa passagem, que para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível.
Lembrando que o Evangelho, ele traz palavras, expressões, histórias, como é que eu contei aqui agora, que a gente tem que entender que aquilo foi falado numa época lá atrás por Jesus, alguém escreveu, colocou no Evangelho, mas que isso são ensinamentos para a nossa vida eterna. Então isso são ensinamentos para sempre. Então qual é o sentido que a gente tem que entender as coisas, né, quando lemos algo do Evangelho? É trazer para o nosso dia a dia. Porque em que pese isso ter sido falado lá atrás, mais de 2000 anos, é a gente tentar aplicar isso hoje, né? Evangelho é prática, Evangelho é dia a dia. Então, essas mensagens de Emmanuel, né, que vão explicando trechos, passagens dos escritos evangélicos, elas são muito úteis porque trazem para a gente a prática. Trazem para a gente o que isso quer dizer na minha vida. Porque se eu pego apenas a história para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível, como eu trago isso para o meu dia a dia? Como eu posso pôr em prática o ensinamento que nos foi dado por Jesus? É o nosso objetivo na tarde de hoje. Pois bem, vamos lembrar, há muitos anos atrás, a gente já falou aqui na casa de Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aflição é a mesma coisa que problema. Problema, dificuldade. E a bem-aventurança dos aflitos é uma parte, né, do sermão da montanha lá. A gente sabe, pelo estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós temos problemas em nossas vidas. E não precisava ter estudado o Evangelho para a gente saber que todos nós temos problemas em nossas vidas. Os problemas, eles podem ser das mais variadas espécies. Geralmente a gente não só tem um problema na vida, nós temos vários problemas em nossas vidas. Só que o problema, ele pode ser de ordem financeira, o problema pode ser em relação ao seu ambiente de trabalho, o problema pode ser onde você estuda, o problema pode ser dentro de casa, com seus familiares, com filhos, com pais. Problema todo mundo tem. Isso é um fato. Não há uma única pessoa encarnada no planeta hoje, dos 8 bilhões que nós somos, que não tem um problema na sua vida. Aquela pessoa muito, muito, muito rica, ela não vai ter problema em relação ao que ela vai comer. Mas problema ela vai ter. Né? Então, problema todo mundo tem. Porque a gente costuma associar aquela história, se eu tenho muito dinheiro, eu não tenho problema na vida. Não tem. Todo mundo tem problema na vida. As doenças pegam qualquer pessoa indistintamente. Né? Os entes queridos vão desencarnar independente da classe social da pessoa. Tem tantas outras coisas, né? Enfim, problema todo mundo tem. Então começa a nos dizer Emmanuel, na primeira das mensagens, que ainda que o principal problema da sua vida esteja acontecendo, e porque ele fala, ele está interpretando o Evangelho, o texto do Evangelho, e a gente já está interpretando o que ele está nos trazendo. Porque ele fala do principal problema. Ele diz assim, o problema reinante, a dificuldade reinante da sua vida. Porque mesmo que a gente tenha problemas em várias áreas, geralmente tem um que ocupa mais a nossa cabeça. Né? Eu estou com um problema muito sério no relacionamento no meu trabalho. Muito sério. Os boletos continuam chegando, então eu me preocupo com minhas contas, o menino continua dando trabalho, me preocupo com a criação que eu estou dando, mas hoje, nesse momento, o que mais me aflige é esse ambiente ruim que eu tenho no meu trabalho. Pronto, então é o problema reinante. Ou uma doença, seja o que for. Mas ele diz assim, todo mundo tem um problema reinante. Ainda em relação a esse problema que mais está lhe afligindo, mantenha a calma, espera e faz o melhor que você possa. Veja, quando ele diz isso, ele por outro lado quer nos dizer que nós não devemos entrar em desespero. Nós não podemos nos desesperar, porque isso faz perder o nosso controle. Veja, se eu tenho um problema, né, eu sei que na teoria, e eu vou repetir isso algumas vezes aqui, por experiência própria, né, às vezes a gente está aqui, né, falando mais para a gente do que para os outros. Quando a gente tem um problema, não é fácil lidar com problemas. Não é fácil. Então não vou estar dizendo aqui uma fórmula mágica, uma teoria, pronto, tome a teoria e a partir de amanhã ninguém vai ligar para problema. Não, não é isso. Mas é o caminho que nós temos a seguir. Mais cedo ou mais tarde, de uma maneira mais simples ou mais dolorosa, nos
menores problemas para depois conseguirmos os maiores, a gente vai conseguir colocar isso em prática. É uma questão de tempo. Não é que não passe de mágica por a gente ter agora estudado o conhecimento, a partir de amanhã vai estar tudo ótimo na minha vida. Não, não é isso. Mas que a gente possa saber que esse é o caminho que eles vão nos ensinar. Pois bem, então, mantenha calma, espera e, acima de tudo, procura fazer o seu melhor. Por que ele diz isso? Ora, se eu tenho um problema para resolver e ele tem solução, eu tenho que tentar arrumar a solução para esse meu problema. Se eu tenho um problema para resolver e, em princípio, eu não vejo solução, volto a repetir, isso é a teoria, tá? Eu sei que na prática não é tão fácil assim. Mas se eu tenho um problema para resolver e, olhando para esse problema, eu não vejo hoje uma solução, o desespero não vai me fazer achar a solução. Não vai. Então, por ele diz, mantenha calma e espera. Tá? E ele continua dizendo, ora, nós temos que procurar fazer o nosso melhor. E quando Jesus disse, né, foi falado aqui a questão da fé, quando ele estava lá no barco, os discípulos estavam lá no barco, né, a turbulência veio, o que é que ele disse? Homens de pouca fé. Todo mundo se desesperou na hora lá do barco. Vamos lembrar um exemplo mais perto da gente, historicamente falando, no tempo falando, que é retratado no livro e tem no filme que fala da vida de Chico Xavier. Chico estava num avião, uma tremenda turbulência, todo mundo achava que ia morrer. Chico começa a se desesperar, Emmanuel aparece para ele e diz, o que é isso? Porque você tem todo o ensinamento e está desesperado desse jeito. Aí a gente diz, não, me deixe que eu também não quero morrer agora não. Né? Então veja, não é ter o conhecimento que vai fazer a gente manter a calma ou não, mas nós sabemos que é preciso ter calma nesses momentos em nossas vidas. Então ele diz o seguinte, ora, procure fazer o seu melhor. E aí nós vamos lembrar de outra mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o homem de bem, que tem lá dizendo, olha, nós precisamos, independente do que estejamos fazendo em nossas vidas, nós precisamos dar o nosso melhor. Porque isso vai em obediência a várias leis de Deus. A lei do trabalho, a lei do progresso, a lei de caridade, de justiça e de amor. Então, se nós ocupamos posições superiores na sociedade, se somos chefes, se somos alguma coisa na escala de trabalho, por exemplo, da sociedade, nós temos que tratar os subalternos da melhor maneira possível. Mas se eu estou na posição de subalterno, eu tenho que também fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Então, Emmanuel nos diz, nós temos que ter calma e esperar e sempre fazer o nosso melhor. Sempre fazer a nossa parte. Tá? Veja que fazer a nossa parte não significa ser o melhor, procurar ser o melhor. Se você for o melhor em algo que você faça, que seja uma consequência do que você está fazendo, mas que não seja a nossa busca incessante, porque aí a gente está com um pezinho no orgulho, na vaidade, no egoísmo, de querer ser melhor do que todo mundo. O que a Emmanuel nos alerta é que nós devemos fazer o nosso melhor e não procurar ser o melhor em tudo que a gente faz. Que seja uma consequência, mas não o nosso foco. Pois bem, e ele continua dizendo, ora, a terra, ele falando de terra mesmo, a terra mantém com muita força as nossas casas. Veja que Emmanuel faz aquelas... Jesus lá atrás falava coisas em termos que as pessoas entendessem, e Emmanuel, né, explicando sobre o Evangelho de Jesus, também nos traz coisas do dia a dia, práticas, materiais, para a gente entender. Vamos entender o que ele está querendo dizer. Ele diz, a terra tem força, mas é uma força serena para segurar a nossa casa. Para segurar uma casa dessa, a terra tem que ser forte. Mas ela não está aqui reclamando, não. Ela está segurando serenamente a nossa casa. Para você comer uma fruta, um fruto de uma árvore, não tem as estações, né? Não tem que a gente diz, fruta da estação, fruta da época. Você espera um ano para comer aquela fruta. E a árvore está lá, silenciosa, esperando o momento de lhe dar aquela fruta. Então ele faz essa comparação para dizer, ó, tem calma, espera, com serenidade e segurança. O que é que ele quer dizer com isso? Por isso que ele compara com a terra, que dá segurança, e com a árvore, que tem a serenidade de esperar um ano para lhe dar uma fruta. O que é que ele quer dizer com isso? Ora, a cada novo dia é uma nova oportunidade da gente superar os nossos problemas, os nossos desafios, ou nos termos do Sermão da Montanha, das nossas
aflições. Cada novo dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá. Tem alguns, eu não gosto muito de ditado não, mas não tem assim, às vezes um ditado que diz assim, né? Fecha-se uma porta, mas abrem-se outras. Às vezes a gente está tão focado no problema, a porta aqui está fechada, a gente está tão focado no problema que perde as oportunidades que vão nos aparecendo, porque a gente está focado no problema e não na solução do problema. Por isso que Emmanuel nos chama atenção. Tem calma e espera. As coisas vão acontecer ao tempo de Deus. Tanto que, né, falando de ditado, eu volto a dizer, a maioria, eu não gosto de ditado, mas tem um que é horrível, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. A justiça de Deus nunca falha. Isso é um fato. Mas tardar, quem somos nós para estar contando o tempo da justiça de Deus? As coisas vão acontecer no tempo necessário à justiça de Deus. Nós, de uma maneira imediatista, a gente quer ver aquele que nós julgamos mesmo, a gente quer ver logo a desgraça dele. Cadê que não está acontecendo nada? Ele não vale nada. A gente já diz logo assim, né? Não, a justiça de Deus, ela não tarda, não. Ela acontece quando ela tem que acontecer. Nós é que não sabemos quando ela vai acontecer. Então ele continua dizendo lá, ora, assim como um novo dia é uma nova oportunidade que nos é dada para vencer os nossos desafios, os nossos obstáculos, as nossas aflições, aí eu faço a ligação. Vamos lembrar que lá em Bem-aventurados os aflitos, tem também falando do obreiro preguiçoso, que é aquele que, hoje, o trabalhador preguiçoso, eu tenho uma coisa para fazer hoje, mas eu pego e não faço. Amanhã, eu vou dormir hoje, amanhã o sol vai raiar e eu tenho um novo dia para fazer aquilo que eu deixei de fazer. Então ele faz mais uma vez uma comparação material que a gente visualiza para a gente trazer para as nossas vidas. A cada novo dia o sol se levanta e nós temos uma nova oportunidade de fazer diferente do que a gente fez no dia anterior. E ele continua dizendo, ora, Deus tem um plano em nossas vidas. Deus, ele fala conosco no dia a dia. O desespero pode fazer com que a gente não veja os seus planos. O desespero pode fazer com que a gente não escute a voz de Deus que está ali na nossa mente, na nossa consciência. E aí eu gosto de dar o seguinte exemplo. Contado por Divaldo, um fato que aconteceu com ele. Divaldo, muitos anos atrás, estava no interior de São Paulo, ele já dava palestra e tudo, ele tinha dado uma palestra no interior de São Paulo e ia pegar um trem para voltar para a capital. Na estação, ele viu que tinha uma jovem, uma mulher bem jovem, se despedindo dos seus pais. E ele terminou escutando a história toda, ela estava se despedindo porque ia tentar a sorte, né, como se costuma dizer, ia tentar trabalhar na cidade grande. E ele ficou comovido com aquilo tudo, pois bem, ele pegou, entrou, sentou no lugar dele, a jovem sentou algumas cadeiras à sua frente. Pouco tempo depois, ao lado da jovem, senta um rapaz jovem também bem distinto, como se costuma dizer, né? No paletó, na gravata, de chapéu, e senta do lado da jovem. Só que nós sabemos que Divaldo, né, é um médium bem ostensivo, ele percebeu pela vibração que aquela pessoa não estava bem intencionada. E ele começou a prestar atenção no que estava acontecendo. A jovem começou a contar os seus planos, né? O rapaz era bem simpático, começou a contar os seus planos de que ia para a capital, precisava arrumar um emprego, ajudar a família do interior que estava passando necessidade. Aí o rapaz aproveitou e entrou na conversa, provavelmente porque ele também estava prestando atenção, não foi por acaso que ele sentou do lado da jovem, estava prestando atenção, né, desde lá a estação, e começou a dizer, eu tenho um emprego para você. Olha, nós estamos aqui juntos, não foi o acaso, eu tenho um emprego para você, você já vai sair da sua cidade empregada, vê coisa boa, ele era radiante, né? Não tinha nem saído da sua cidade, já estava com um emprego garantido em São Paulo. Só que Divaldo sabia que as intenções daquele rapaz não eram muito boas, né? Que provavelmente ele ia levar ela ou para a prostituição ou para alguma coisa forçada, porque ele sentiu desde o começo que a vibração ali não estava muito boa, e Divaldo começou a ficar preocupado. Ele não ia, obviamente, chegar, né, e dizer, olha, eu sou médium, eu estou vendo que... Né, ele ia ser taxado de louco naquele momento, né, e ninguém ia dar atenção a ele. Então, o que foi que ele achava que podia fazer? Orar. E Divaldo começou a orar. Meu Deus, ajude, meu Deus, ajude, meu Deus, ajude, porque ela vai terminar entrando numa coisa muito ruim na vida dela. Ajude, 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 ajude.
Ele orava, e a conversa lá rolando. E ele orava. Ele consegue visualizar um espírito. Vem um espírito, né? Ele, minhas preces foram atendidas. Aí o espírito se aproxima dela e começa a dar passe nela. Aí de volta começa a ficar nervoso de novo. Não é ela, é ele. É ele. Ele não falando, né? Ele mentalizando, obviamente. Não é ela, é ele. Ele é que é, digamos assim, né? Não faz expressão que contando a história de Valdo falou, né? Mas como sou eu que estou contando pelos outros, não é ele o ruim da história, não é ela, não é ele, o passe tem que ser nele. E o espírito lá calmamente dando passe na jovem. A jovem começa a passar mal, vomita no colo do rapaz. Aí a máscara dele caiu. Xingou ela de tudo que é coisa, que absurdo, olha o que estragou minha roupa, não sei o quê. Agora você não tem mais emprego não, levantou e foi embora. Aí a jovem começou a chorar, né? Ela estava empregada e já estava desempregada de novo. Aí ela começou a chorar. Aí Divaldo se aproxima, senta-se próximo a ela. Obviamente, mais uma vez, ele não ia abrir tudo o que aconteceu, né? Ele acompanhou tudo aquilo por conta da habilidade avançada que ele tinha, bem desenvolvida. Mas diz, olha, mas tenha calma, tentou acalmá-la, na verdade, né? Com palavras de alento para ela. Tenha calma, olha, às vezes as coisas não parecem ser como são, você realmente nem conhecia aquele rapaz, não se preocupe não. E acalmou aquela jovem. Só que aí, a gente vem para cá, né? Eu conto essa história para a gente vir para cá. Naquele momento, vamos analisar do ponto de vista da jovem e do ponto de vista de Divaldo. Naquele momento, a jovem estava se sentindo arrasada, né? Porque ela tinha a procura por um emprego, do nada arrumou um emprego e, na visão dela, ela estragou a situação, porque foi ela que vomitou nele, ela estragou a situação. Aí é como vem Emmanuel e nos diz, confia, espera e confia, tem segurança na justiça de Deus, porque Ele sabe os nossos desígnios, Ele sabe o que é necessário para a nossa vida. E do ponto de vista de Divaldo, nem seria o foco aqui, mas é bom a gente pincelar, já que contou a história. Do ponto de vista de Divaldo, ele orou, foi atendido, mas se ele não fosse um vidente, um médium tão desenvolvido, ele não teria visto nada do que aconteceu, ia dizer, ok, tá, ainda bem que deu certo, porque eu rezei, mas, né? Mas veja, às vezes a gente pede as coisas de um jeito, a gente vai ser atendido, mas do jeito que tem que ser, e não como a gente acha que tem que ser atendido. Quando a gente pede, por exemplo, que, meu Deus, pronto, acontece muito da gente perder coisa dentro de casa, né? E geralmente a gente perde coisa quando está precisando dela, porque antes você não procura, né? Eu estou precisando de um documento amanhã para apresentar numa entrevista de emprego. Você não acha, você não adianta, você não vai achar. Aí você reza a noite todinha, me ajuda. No outro dia, eita, será que está ali naquele lugar? Você já tinha até procurado, aí você achou. Eita, que coisa boa, achei. Por não ter sido um espírito, um anjo, um santo, quem quer que seja, que apareceu e você olha, abre a gaveta lá, você não para pensar que foi a sua oração, que veio a intuição e que você conseguiu achar o documento. Então, do ponto de vista de Divaldo, essa história, como ele via tudo, ele viu que a prece dele foi atendida. Mas muitas vezes a gente acha que as nossas orações não são atendidas, primeiro, por a gente não alcançar o que a gente pediu, quando na verdade a gente não sabe se aquilo seria uma coisa boa ou ruim para a gente. E segundo, elas são atendidas, mas não como a gente acha que elas têm que ser atendidas. É de acordo com os desígnios de Deus. Então eu adoro essa história porque ela explica várias coisas a gente ao mesmo tempo. Aí, ele continua dizendo, ora, haverá aqueles que estão desesperados do teu lado, haverá os doentes do teu lado, haverá os loucos, haverá os ingratos, mas você tem que ter uma coisa na mente, todos um dia melhorarão, todos. Aí eu parto para a gente, ora, se a gente vê do lado da gente pessoas desajustadas, se a gente vê do lado da gente pessoas com inclinações más ainda, se a gente vê muitas doenças ao nosso redor, vem Emmanuel e nos diz, olha gente, tudo isso vai passar. Todas essas situações que hoje a gente entende como estão desarranjadas no mundo, tudo isso vai passar. Porque diz Emmanuel, a luz sempre vai prevalecer. Tá?
com serenidade, com paz e sem violência. E aí vem uma coisa muito importante que a doutrina dos Espíritos também nos ensina, que é o respeito às convicções alheias. Né? Nós não devemos entrar num debate religioso, de dizer a minha religião está certa e a sua que está errada, de dizer eu estou certo e você está errado, ou de ficar contrapondo cada coisa como se fosse um debate que vai ter que ter um vencedor. Nós temos que respeitar as outras convicções, porque a luz ela vai se fazer presente sem violência. E Emmanuel diz isso nessa mensagem. A luz se fará presente sem violência. Vamos lembrar de Jesus, que quando ele estava sendo, não é sempre ele o nosso modelo, quando ele estava sendo pego, depois do beijo de Judas pelos soldados romanos, Pedro ensaiou tirar a espada. Jesus mandou ele guardar a espada. Não era através da força nem da violência que ele queria convencer ninguém que o que ele falava era o que estava certo. Então que fique isso também para as nossas vidas. Pois bem, falando nessa questão de Pedro, lá da espada de Jesus, vamos lembrar de uma história que tem um livro de Humberto de Campos, na psicografia também de Chico Xavier, que é sobre uma visita que Jesus recebeu. Jesus estava na casa de Simão Pedro, que era um dos apóstolos, né, e os discípulos dele, e ele recebeu a visita de um grande líder da resistência dos judeus à invasão romana. Vamos lembrar que naquela época, lá na terra que Jesus vivia, fazia parte do Império Romano. Né? O Império Romano tinha dominado aquela região. Pois bem, ele era um líder da resistência. E ele foi procurar Jesus para ter conselhos de como eles deviam combater os romanos. E tudo que Jesus dava de conselho a ele, ele não gostava, porque Jesus falava em tons pacificadores, em tons de harmonia, em tons de não revidar violência com violência. Mas ele era um líder da revolução, da resistência. Ele era líder de exércitos, era líder de pessoas armadas, então ele queria confrontar os romanos. E ele não gostou daquelas respostas que Jesus dava a ele. Porque ele queria palavras de incentivo à sua causa, e não palavras de paz, palavras de paciência, de resignação. Aí quando acontece esse fatídico momento que falei há pouco, do beijo de Judas e que os soldados chegam para prender, Efraim ben Assef, que era essa pessoa, estava acompanhando os soldados romanos na prisão de Jesus. E disse, e aí, não vai reagir, Galileu? Ao que Jesus disse, é preciso sempre compreender mais. Então veja que Jesus ele nos dá diversas provas ao longo de várias passagens da sua existência aqui na Terra, de que a gente tem que ter calma, paciência, compreensão com os erros das outras pessoas. Veja que ele ainda foi com ironia para o lado de Jesus, e Jesus dá mais um ensinamento, que é preciso compreender mais. O que ele queria dizer com compreender mais? Compreender a situação que ele ainda era um ser que estava satisfeito em ver o mal do outro. Pois bem, então, continuando. Continua Emmanuel nos explicando o seguinte, olha a dor, e aí não vamos identificar a dor apenas como uma dor física, né? Uma dor, meu dedo está doendo, não. A dor aí, os nossos problemas, né? Muitas vezes as dores morais, elas são mais pesadas em nossas vidas do que as dores físicas. E ele diz o seguinte, olha, a dor é como uma nuvem. Ela vem, se forma, faz uma sombra, pode até chover, mas depois ela se dissipa. Não tem aquele ditado, eu não gosto de ditado, eu já estou para ditada. Após a tempestade vem a bonança, né? Pode cair a maior chuva do mundo. Em algum momento o sol depois vai abrir. Isso é um fato. Então, é essa comparação que Emmanuel faz com nossas vidas. A dor vai ser feita essa nuvem. Vai chegar o problema, vai nos fazer sombra, vai fazer com que nós baixemos a nossa vibração, que a gente tenha pensamentos negativos, mas nós temos que lembrar que assim como a nuvem mesmo, material de verdade que está lá no céu, aquilo vai passar e o sol vai se resplandecer novamente em nossas vidas. E aí vamos lembrar de mais uma história de Chico, essa é bem conhecida de todo mundo também, que é a história do tudo passa. Chico estava passando por grandes dificuldades, perseguições, todos aqueles problemas que ele teve na vida dele, e aí Emmanuel chegou para ele e mandou ele escrever num papel, tudo passa. E ele escreveu aquele tudo passa e deixou lá, para toda vez que ele estivesse passando por uma dificuldade, ele olhar o tudo passa.
Tempos depois estava dando tudo certo na vida de Chico. Menos problemas, tudo encaminhando bem. E aí chega uma pessoa para conversar com ele e diz: mas Chico, você não fica eufórico não porque está dando tudo certo? Aí ele olha para o mesmo papel. Tudo passa. Então, a nossa existência aqui, nós vamos passar por dores. Vamos, sejam as físicas, necessariamente, ou dores da alma, né? Dores de consciência. Nós vamos passar por dores. Mas nós temos que ter em mente que são situações passageiras da nossa vida. São situações que nós temos que ter aquela calma que Emmanuel nos pede, ter aquela paciência, ter aquela serenidade, ter aquela segurança na justiça de Deus, que aquela situação ela vai passar. Né? Eu disse que ia dizer isso várias vezes aqui. É fácil? Não é. Cada um sabe a dor que está passando. Cada um sabe a ingratidão de um filho, cada um sabe uma doença sua ou de alguém muito próximo a você, cada um sabe a situação financeira, se está difícil de pagar as próprias contas, de botar comida em casa, cada um sabe as suas necessidades, as suas dores. E temos que respeitar todas as dores. Né? Porque muitas vezes nós caímos nos erros de julgar as dores dos outros como nós avaliamos as nossas. Uma das coisas que a gente mais deve evitar nas conversas com outras pessoas é dizer: mas tem tanta coisa pior na vida, mas aquilo está causando uma dor na pessoa, aquilo está causando um problema na sua vida, aquilo está lhe inquietando. Se você faz isso, você despreza a dor alheia, e isso não é caridade. Desprezar a dor alheia não é uma forma de caridade. Temos que acolher, temos que dar palavras de incentivo, temos que procurar entender aquela pessoa, não afundá-la mais ainda na dor. É isso mesmo, sofra bem muito. Não, não é isso. Mas que a gente não pode menosprezar o sentimento alheio. A gente não pode achar que dor só é o que eu sinto, o que o outro sente, é mimimi, como se costuma dizer. Não, nós temos que respeitar as dores dos outros. E é isso que ele também nos fala. Pois bem, ele diz assim, finalizando a primeira mensagem, estamos analisando a primeira mensagem de Emmanuel, e ele diz assim: olha, se os outros fazem coisas ruins acontecem ao seu redor e terminam lhe atingindo, tenha calma, por isso que ele usa até acalma-te, o nome da mensagem é acalma-te e espera, e lembra sempre do que disse o Mestre Jesus: a Deus tudo é possível. Então veja que a gente já vai dando a luz do que significa o tudo é possível para Deus. Vamos ver a segunda mensagem e a gente já arremata, né, com o entendimento completo do que significa o tudo é possível para Deus. Na segunda mensagem, também de Emmanuel, também na psicografia de Chico, ele diz o seguinte: ora, não há dúvidas que todos nós passamos por situações ruins. E que naquelas situações ruins que nós passamos, muitas vezes aquilo nos oprime o espírito, nossos sentimentos. A gente fica enjaulado com aquilo ali e é difícil a gente conseguir sair, né, dessa espiral de estar pensando no negativo e está dando errado e não vejo solução. Mas ele diz o seguinte: ora, os nossos erros, aí ele elenca algumas coisas que nos trazem problemas no nosso dia. Quando a gente se pega errando, os nossos erros, ora, os erros, eles nos servem de experiência. Não servem para a gente ficar se martirizando o resto da vida, porque isso não vai resolver o problema e pode nos trazer mais problemas. Então ele diz: em relação aos nossos erros, vamos dar o devido valor. Ao que eu acrescento: paciência também não é caridade. Tem lá em Bem-aventurados os brandos e pacíficos: paciência também é caridade. Nós devemos ser caridosos com a gente mesmo, pessoal. Nós devemos ter paciência com a gente. Olha que coisa boa, num domingo, às 5h10 da tarde, num quente dia de verão, em fevereiro, estamos aqui, passando uma hora e pouca, estudando Jesus, escutando, tentar coisas melhores. Isso já é uma coisa boa que a gente está fazendo. Então, não vamos dar tanto valor aos nossos erros. Os erros, eles servem para a gente aprender a não errar mais. É uma experiência, não é assim: eu deixei para lá, então eu vou conseguir, posso deixar para lá, vou errar de novo. Não é isso que eu estou dizendo, não é? Vamos ter paciência para a gente não pode ficar se martirizando o tempo todo, porque há 15 anos eu xinguei a minha mãe, então não podia ter feito isso. Não, você não podia, claro, você não podia, mas aprenda para não fazer mais. Os erros, eles servem para a gente ter as experiências e aprender a não errar mais. E se ainda for possível, reparar
o erro cometido. Mas não para a gente ficar assim. Então ele diz o seguinte, olha, é como se nessa mensagem ele fosse pegando coisas que nos trazem problemas, que a gente fica, né, nervoso, estressado, né? Então ele vai trazer coisas e vai dar um contraponto. Aí a próxima que ele diz assim, a perda de um ente querido. Também são coisas que mexem com a gente. O evento desencarne, né? O evento morte, uma palavra mais popular, o evento desencarne é a única certeza que todos nós temos. Isso é um fato. Né? Eu não posso dizer nem que não, quando eu acabar aqui, eu tenho a certeza que eu vou voltar para casa. Não, eu não sei se eu vou voltar para casa, porque eu não sei o que pode acontecer no caminho. A certeza que eu tenho é, em algum momento da minha existência, eu vou desencarnar. Isso é uma certeza. Só que o evento morte, ele é um tabu para a gente, né? Para todos nós. Estou falando dos outros, não estou falando de mim mesmo. É um tabu, porque assim, eu não quero desencarnar, nem tão cedo. Né? Eu quero ter muito longo para pagar tudo que eu tenho que pagar. Não tenho pressa nenhuma. Mas é uma certeza. E quando são nossos entes queridos que desencarnam, isso nos dói muito. É normal. É normal a gente sentir saudade, a gente querer aquela pessoa do nosso lado. Mas isso é uma coisa que vai acontecer. Então, o que eu costumo dizer é que a gente tem que ser um pouquinho melhor preparado para isso. Não é ser insensível, não é deixar de sentir saudade. Não, não é isso. Mas que a gente precisa se preparar um pouquinho melhor para esse tipo de situação. Porque ela vai acontecer. Em Bem-aventurados os aflitos, né, sempre a gente está voltando e dando uma pingada em Bem-aventurados os aflitos, porque é um capítulo magnífico, fantástico, gigante, que nos traz muitas coisas de dia a dia. Tem lá falando sobre perda de pessoas queridas, principalmente quando são jovens que desencarnam. Porque eles geram nos familiares, nos pais, uma revolta maior. Porque dizem que ele tem um futuro brilhante pela frente. Não com as palavras que eu vou falar agora, né? Porque a codificação feita por Espírito Zé Valor diz que eu não sou, mas traduzindo o que tem lá para uma linguagem mais simples, é dizendo assim, você tem bola de cristal para saber se ele ia ter um futuro brilhante? Não. Ninguém sabe o futuro de ninguém. Então, muitas vezes, um desencarne, a nosso ver, numa visão material da nossa atual existência, um desencarne mais cedo, às vezes é uma bênção na vida de uma pessoa. Às vezes ela ia ter uma doença que poderia sofrer anos com aquela doença, mas fez tanto bem já naquela vida que foi lhe dada a bênção de não passar por aquela situação, dela desencarnar antes. Ora, os desígnios de Deus não estão dentro da nossa esfera de conhecimento. Não cabe a gente entender a vontade, os desígnios, a justiça de Deus. Né, para estar dizendo, ele foi embora jovem, isso é uma injustiça, era para ele viver muitos anos aqui, o futuro era brilhante. A gente não sabe o que ia acontecer naquela existência daquela pessoa que nos era tão cara. Não estou dizendo que não é para a gente não sentir saudade, nem sentir uma certa tristeza ao lembrar do falecimento daquela pessoa, do desencarne, mas que a gente tem a convicção de que se ela foi, era chegado o momento dela. Né? A justiça de Deus, ela é perfeita. Ela não vai fazer nada ao acaso, nada com privilégio, nada com perseguição. Ela é perfeita. Então a gente tem que aprender a respeitar os desígnios de Deus. Então ele diz isso, ora, a perda de um ente querido é uma coisa que nos traz também muita tristeza, muita aflição, tudo isso, mas a gente tem que entender que isso faz parte do processo natural de qualquer ser vivo. E que isso vai acontecer, que a gente se prepare um pouco melhor para a questão, né, do desencarne de pessoas queridas. Aí ele sai trazendo vários outros exemplos. Negócios que dão errado, traz também aflições para a gente, afetos que nos abandonam, seja em relação de companheirismo conjugal mesmo, seja de amigos muito próximos que por um motivo terminam lhe abandonando. Isso traz muita tristeza também. Acusações falsas, né? Quem não se sente injuriado, se sente revoltado quando é acusado de alguma coisa que não fez. Né? Eu lembro até hoje, eu acho que foi uma das primeiras injustiças que cometeram comigo. Eu era muito pequeno, eu estava com soluço na casa da minha avó. E aí dizem, né, o ditado é que se você der um susto numa pessoa, o soluço vai passar. E o soluço, e tomava água, que também é outra coisa, o soluço não passava. Aí chega uma tia minha e diz assim para mim, foi você que comeu o biscoito recheado da despensa? Eu fiz, não.
Foi você. Não fui eu não peguei, foi você. Ela falava e eu já chorando, não fui eu. Ela, pronto, não foi você mesmo não. Eu só fiz isso pro soluço passar, e meu soluço tinha passado. Mas eu acho que eu preferia continuar com o soluço para sofrer aquela injustiça de ter sido acusado de comer o biscoito. Veja, se uma coisa tão simples, eu lá pequenininho, me marcou tanto até hoje, ser acusado de comer o biscoito só para passar o soluço, imagine o que é nós, enquanto adultos, enquanto profissionais, enquanto nossas vidas, nossos relacionamentos, sermos acusados de alguma coisa que a gente não fez. Não é fácil. Não é fácil. Então, isso também é uma coisa que vai nos abalar, que é um problema em nossas vidas, que é uma atribulação em nossas vidas. E aí, Emmanuel também traz, gente, as acusações falsas também vão trazer um choque à sua existência. Mas é preciso o quê? Ter calma, ter paciência, tentar passar por aquele problema. Aí o que é que ele finaliza? Ele diz, olha, ora e confia, trabalha e espera e recorda Jesus. A Deus tudo é possível. Então, pegando essas duas passagens, essas duas explicações sobre essa passagem, né? Na embaraços e na acalma-te, que são essas duas mensagens que a gente tem estudado aqui agora. E as duas ele finalizando com, recorda que a Deus tudo é possível. O que é que ele está querendo nos dizer? Ora, problemas nós vamos ter. Muitas vezes os problemas vão nos parecer ou impossíveis ou muito difíceis de serem resolvidos, mas a gente tem que ter fé em Deus. A gente tem que, aí foi o que no exórdio foi abordado, né? O que ele trouxe é o final da nossa conversa da tarde de hoje. É preciso ter fé em Deus. É preciso acreditar que a justiça dele ela é perfeita. Então, se a mim aquilo parece impossível, eu vou me agarrar a Deus, eu vou tentar com calma, esperando e fazendo o meu melhor, eu vou tentar tornar aquilo possível em minha vida. E aí nós temos uma passagem, duas perguntas de O Livro dos Espíritos, lá no comecinho, quando está falando de Deus, em O Livro dos Espíritos, a pergunta 1, que é o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E a resposta à pergunta 13, que diz, digamos assim, as características de Deus. Duas nos importam aqui. Ele é onipotente, ou seja, ele tudo pode, e ele é soberanamente bom e justo. Ora, se Deus, vamos pegar essas duas, a 1 e a 13, um pedaço da 13. Se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo, e onipotente tudo pode, nas nossas dificuldades nós vamos nos agarrar a quem? A Deus. Porque se a mim, enquanto homem, aquilo pode parecer impossível, a Deus tudo é possível. E quando em duas passagens de Marcos e de Mateus, que cada uma abordando de um jeito, mas que ambas deram origem àquela outra famosa frase, né, dos evangelhos, a fé transporta montanhas, que foi a que foi lida aqui em Mateus, mas que Marcos tem uma muito parecida, que a gente resume as duas em a fé transporta montanhas. Obviamente, quando ele falou, não é eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus, eu vou ali no Morro Bom Jesus e vou conseguir botar ele aqui no universitário. Não é isso. Né? A montanha não é a montanha física. A montanha não é a montanha física. Essa montanha são os nossos problemas. A minha fé vai fazer eu conseguir passar pelos problemas. Porque se ainda a meu ver aquilo pareça ser impossível, com a fé que eu tenho em Deus, para Deus tudo é possível. E aí em Marcos, tem uma outra passagem de Marcos, tem uma coisa bem interessante, que você olha assim, opa, peraí. Porque nessa outra passagem tem lá dizendo o seguinte, ora, uma passagem do Evangelho de Marcos, se você tem fé, tudo lhe é possível. Eita, e agora? Porque a passagem de Mateus diz, para os homens isso é impossível, para Deus tudo é possível. Aí tem outra que diz, se você tem fé, tudo lhe é possível. Não, mas não estou dizendo que para o homem é impossível, não, estou dizendo que se eu tiver fé, como eu vou conciliá-las? Não há nenhuma contradição entre elas. É aquele mesmo raciocínio que eu fiz há pouco. Ora, a partir do momento que eu tenho fé, a partir do momento que eu acredito na justiça de Deus, que eu acredito nos desígnios de Deus, que eu sei que eles estão certos, independente do que esteja passando em minha vida, aquilo que me parecia impossível, a Deus tudo é possível, então a mim também será possível passar por aquilo. Então não há contradição entre as passagens. Na verdade, elas se complementam. Enfim, meus irmãos,
finalizando a nossa conversa na tarde de hoje, vamos ter em mente isso. Vamos saber que os problemas, elas acontecem. Eu gosto de uma mensagem de André Luiz, que trata de doença, porque a mim, né, volto a dizer, às vezes a gente fala mais pra gente do que pros outros, a mim me é muito difícil o tema doença. Seja em mim, aí pode ficar na conta do manhoso, né? Todo homem é manhoso, todo homem tem uma dor, tá gripado, pronto, vai morrer amanhã. Mas nos meus, principalmente nos meus filhos, nos meus pequenos, é uma coisa que me tira muito do sério. Aí tem uma mensagem de André Luiz sobre doença que eu acho ela fantástica, fantástica. Ela diz assim: doença é contingência natural, ou seja, é um acontecimento natural nas criaturas em processo de evolução. Então, mantenha a serenidade quando se está doente. Porque, veja, nós somos matéria, nós somos orgânicos. Isso aqui é matéria. E como qualquer coisa orgânica que existe no nosso planeta, vai sofrer com agentes externos causando doença, vai passar o tempo. Então a ação do tempo vai fazer coisas acontecerem, faz coisas acontecerem no nosso corpo também. Isso é uma contingência natural nas criaturas em processo de evolução. Então, ao que muitas vezes nos parece coisas impossíveis, coisas muito difíceis de serem passadas, vamos saber que com Deus do nosso lado, tudo é possível a gente suportar. Boa tarde e muita paz. Maravilha, não é? Depois de uma explanação dessa, teremos muita coisa para pensar, não é? E a fé, de fato, é essa terra firme sobre a qual devemos caminhar, precisamos caminhar, não é? E a terra, quando é firme, caminhamos com serenidade, com calma e com paciência. E isso só é possível quando, de fato, fizermos aquela experiência que cada um, na sua particularidade, fizer em relação a Deus, não é? E aí tudo flui. Agora vamos para os avisos, não é? Quem for participar do passe pode permanecer nos lugares e aí serão chamados, não é, para participarem do passe. Nós temos também o livro de vibrações que fica aqui fora ao lado, então quem quiser colocar a intenção de alguém no livro, não é, das vibrações que acontecem toda quarta-feira, então fiquem à vontade para assim fazê-lo. Também nós temos os estudos quinzenais, inclusive hoje, não é um final de semana para os estudos, e aí quem tiver interesse, quiser participar dos nossos estudos, fiquem à vontade, não é? Esses estudos eles acontecem logo após o encerramento, não é, desse momento nosso. Também nós temos as doações, não é, para o bazar, e aí temos recebido bastante doações, agradecemos muito por isso, mas continuem doando, sempre é bom, não é, recebermos para podermos também darmos aos outros que necessitam. E doar é receber duas vezes. Então é isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa. E agora vou pedir ao nosso irmão José Souza, se pode fazer a oração final, a prece final. Senhor Jesus, Mestre Divino, mais uma vez estamos aqui agradecendo por mais essa oportunidade de termos aqui nessa reunião, sentindo essas vibrações boas de paz e recebendo essas informações que deixaste para nós na sua jornada aqui há 2000 anos atrás e que vai servir para a nossa caminhada, vem servindo e vai servir cada vez mais para a nossa caminhada nessa terra, nessa vivência. Pedimos então a paz do Senhor Jesus e a sua luz que nos acompanhe sempre. Assim seja. Assim seja. Então, mais uma vez, agradecemos a participação de todos, a presença de todos e vamos para casa na certeza e confiantes, né, que para Deus tudo é possível. Muito obrigado a todos.